Olá, tudo bem? Está começando Conexão Mais Lives aqui pela Rede Mais Record TV. Agradeço a sua companhia e te convido a assistir ao programa conosco. Hoje a gente fala sobre o câncer de mama. E quem está aqui comigo para falar sobre o assunto é a Luciane Maia Costa, ela que é radio-oncologista e coordenadora do Serviço de Radioterapia da Santa Casa de Montes Claros. Seja muito bem-vinda, Luciane. Olá, Michele, um abraço a todos. Eu que agradeço a você e a sua audiência. É um privilégio estar aqui para falar de um tema tão importante quanto a prevenção do câncer de mama através da campanha do Outubro Rosa. Luciane, eu queria que esse nosso bate-papo fosse bem explicativo para quem está em casa. Então, eu queria que você explicasse para gente, de uma forma bem didática, o que é o câncer de mama e quais são as causas dele. Então, Michele, o câncer de mama é uma proliferação de células da glândula mamária, na maioria das vezes, em que essas células começam a se multiplicar de forma muito desordenada, o que pode acarretar em crescimento local descontrolado, um aumento de volume, uma ferida na mama, um nódulo grande, e que depois esse crescimento vai acarretar a disseminação dessas células malignas para outros órgãos, para outras vísceras. Quando a gente fala sobre as metástases do câncer de mama, que é a disseminação da doença. E daí o aspecto maligno dessa patologia. Com relação às causas, assim, eu te diria que não existe uma causa isolada. É uma doença de aspecto multifatorial. Nós conhecemos bem alguns fatores de risco. Eu poderia citar principalmente a idade, né? A paciente com mais de 50 anos, ela começa a ter mais risco, embora nós tenhamos nos dias de hoje, infelizmente, uma série de pacientes jovens, né, com menos de 40 anos, com câncer de mama. Eu posso falar disso novamente quando eu falar da prevenção, que é um aspecto muito importante. Nós sabemos que o sedentarismo aumenta o risco do câncer de mama e, portanto, a prática regular de exercícios físicos, ela é protetora. Uma dieta saudável, rica em frutas, legumes, em produtos de origem mais natural possível e menos industrializado possível, também é um fator protetor. O abandono do tabagismo é um fator de proteção. Considerando que todos esses fatores são fatores de risco, eu te diria que não é uma causa isolada. Um pequeno grupo de mulheres apresenta uma mutação no gene, essas mulheres têm realmente uma predisposição ao câncer de mama e de ovário, mas é um grupo pequeno e essa sim é a causa do câncer de mama nelas. São mulheres geralmente que têm histórico familiar forte de câncer de mama em mulheres que ainda menstruam, né, pré-menopausa, e que essa história se repete em membros da família. Mas na maioria absoluta das pacientes não existe um fator causal isolado. E eu queria que você explicasse pra gente os sintomas e os sinais que a doença dá no corpo das pessoas. Michele, é uma pergunta muito importante. O câncer de mama, na sua fase inicial, ele não dá sintomas físicos. A paciente não vai apresentar nódulo, ela não vai apresentar sangramento pelo mamilo, secreção pelo mamilo, dor. Não esperem isso, porque o câncer de mama, ele pode ser detectado muitos anos antes do aparecimento desses sintomas físicos, né, através da mamografia. Mas é claro que um nódulo palpável, esse nódulo ele pode ter um tamanhozinho de um grãozinho de arroz, de um grão de feijão, ou pode ser um nódulo preocupante, grande, volumoso na mama. É o sintoma mais importante. Fora isso, é comum as pacientes às vezes reclamarem que bateu a mama em algum lugar e depois ficou dolorida. Na verdade, aquela é uma região de mais fácil de trauma, de o trauma deixar marcas, portanto, quando bate, sente, mas não tem uma relação com o trauma. Então, a gente não deve esperar sintomas do câncer de mama. Nas pacientes com câncer de mama avançado, a gente vai ter lesões ulceradas, dolorosas. Na doença metastática, vamos ter os sintomas das metástases, né, a depender da localização delas. Mas o câncer de mama, na sua fase inicial, ele é assintomático. Doutora, eu queria que a senhora explicasse pra gente sobre a importância da detecção precoce da doença.
Michele, nós temos no Brasil 66 mil casos de câncer de mama por ano. Mais ou menos um terço a 40% desses casos, infelizmente, são diagnosticados em estágio avançado, em fase avançada da doença. Muitas vezes a paciente sente que tem um nódulo na mama, mas acha que não é nada, relaciona com a fase da menstruação, então negligencia uma investigação muito importante. O câncer de mama é a doença maligna que mais mata mulheres em todo o mundo. É a principal causa de morte por câncer em mulheres no mundo inteiro. Essa doença, ela pode atingir 95% de chances de cura, se nós fizermos um diagnóstico numa fase da doença em que ainda nem é palpável. Essa é a fase ideal para que se faça a detecção precoce. É importante a gente diferenciar prevenção primária de detecção precoce. Quando eu falo detecção precoce, é ir ao serviço de imagem fazer uma mamografia das mamas. A mamografia, ela deve ser feita anualmente, rigorosamente, a partir dos 40 anos. Toda mulher com mais de 40 anos, nós recomendamos que seja feita essa mamografia e que ela seja guardada numa gaveta para ser comparada com a mamografia do ano seguinte. Porque quando o radiologista vai fazer uma avaliação da mama, às vezes ele pega uma região densa, de difícil observação, de difícil conclusão, e quando ele pega o exame do ano passado e fala, oh, essa lesão não estava aqui o ano passado, então já vou direcionar essa paciente para uma investigação mais específica, não é? Então, é muito importante que se faça a mamografia antes das lesões serem palpadas. Ela é feita como rastreamento de mulheres assintomáticas, todas a partir dos 40 anos. Doutora, e em quais casos as mulheres precisam fazer a mamografia antes dos 40 anos? Porque há situações em que isso é indicado também, não é? Sim. Você se lembra quando eu te falei que existe um grupo pequeno de mulheres em que a ocorrência do câncer de mama é uma verdade, é uma frequente na família? Essas mulheres têm, a mãe teve, uma tia teve, a irmã teve, duas irmãs tiveram. Essas mulheres, elas devem ser direcionadas sempre que possível para um estudo genético. Esse estudo genético vai mapear e vai identificar algumas mutações em genes que favorecem a ocorrência de neoplasias das mamas e dos ovários. É uma mutação específica. Esse processo ficou muito conhecido através da atriz Angelina Jolie. Ela foi uma das primeiras no mundo a realizar mastectomias protetoras, profiláticas, nós chamamos, das duas mamas, porque detectou-se nessa atriz a alteração, uma mutação de um gene chamado BRCA. Essas mulheres com histórico familiar forte de câncer de mama, principalmente se a familiar, a parente, teve câncer de mama com menos de 50 anos e é parente de primeiro grau, ela deve começar o seu rastreamento com 35 anos. Infelizmente, a gente tem mulheres todos os dias aqui na clínica, infelizmente é a realidade, e parece que esse número, esse grupo de pacientes, ele vem até aumentando, o número de pessoas jovens com câncer de mama, de mulheres jovens. Então, com 35 anos, às vezes a gente não vai conseguir detectar, às vezes a mama é densa, dependendo da fase menstrual, a paciente não consegue ser detectada ao raio-x, né, que é a mamografia. Aí, então, em algumas situações de duvidosas ou em que a investigação não foi conclusiva, essas pacientes precisam até mesmo de uma ressonância magnética. Mas isso não é uma medida de rastreamento para todas, tá certo? Mas, respondendo sua pergunta, mulheres com forte histórico familiar de câncer de mama ou com histórico de mutação do BRCA na família precisam de um rastreamento mais precoce. Doutora, e quando a pessoa percebe alguma alteração, a mulher percebe alguma alteração, faz a mamografia e isso é confirmado, qual que é o próximo passo? Ótima pergunta também. O próximo passo, eu vou classificar a mamografia de uma forma didática para vocês entenderem.
nós damos uma nota para aquela mamografia. A paciente que tem uma nota acima de 4, ela já é uma paciente suspeita, com suspeita de câncer de mama. Então, o B5 e o B6 é igual biópsia, tá certo? O B4 precisa de uma análise mais específica do radiologista, mas a gente tende a biopsiar essas pacientes também. O B5 e o B6 é igual biópsia, tem que ser feita mandatoriamente a biópsia. Essa biópsia é tirado um pequeno fragmento, um procedimento não tão invasivo, pouco doloroso, não é? Feita todo um cuidado local, anestésico local para ser feito. Ela é feita por especialistas em imagem ou por mastologistas, são os profissionais que fazem a biópsia. Ela segue para uma análise anatomopatológica, num laboratório de análises anatomopatológicas, e depois é feito um estudo, se confirmado o câncer de mama, nesse mesmo laboratório, o material segue para um estudo pormenorizado, chamado imunohistoquímica. Esse material é muito importante para a gente ter informações moleculares mais importantes sobre qual tipo de câncer de mama que ela tem. E, gente, é muito importante deixar claro aqui, o diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte, muito pelo contrário. O tratamento de câncer de mama evoluiu muitíssimo. A oncologia está hoje num outro patamar. Nós temos protocolos de quimioterapia muito modernos, várias linhas de opções de quimioterapia e específicas para cada grupo de mulheres. Não existem 2 tumores de mama iguais. Por isso que a gente fala que eles têm uma assinatura molecular. E é essa assinatura que vai diferenciar uma paciente da outra. Quanto mais cedo o diagnóstico, menor o impacto do tratamento na vida dessa pessoa. Por isso que a gente quer oferecer tratamentos conservadores, apenas a retirada do nódulo, apenas uma biópsia dos linfonodos da axila, uma radioterapia rápida, mais direcionada, em menos frações, uma quimioterapia pouco nociva, ou até a omissão da quimioterapia em alguns grupos de mulheres, isso é muito feito hoje em dia com o diagnóstico precoce. Então, cada vez mais, nós precisamos investir na informação dessas pessoas. A medida de rastreamento é uma medida abrangente e que salva vidas. Eu diria que a gente consegue salvar 1 em cada 8 mulheres que são submetidas à mamografia. Tamanha a incidência, a importância epidemiológica dessa doença no mundo. Pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre esse assunto tão importante que é o câncer de mama e as formas de prevenção e cuidado que existem. O intervalo é bem rapidinho e a gente volta já. Nós estamos de volta com Conexão Mais Lives e hoje a gente fala sobre o câncer de mama. A minha convidada hoje é a doutora Luciane Maia Costa, ela que é radio-oncologista e coordenadora do Serviço de Radioterapia da Santa Casa de Montes Claros. Doutora Luciane, agora eu queria que a senhora falasse pra gente mais sobre os tratamentos que hoje são oferecidos no sistema de saúde a respeito do câncer de mama. É uma pergunta importante, porque a paciente, quando ela recebe o diagnóstico, ela precisa ser acolhida, não é? Ela precisa entender que ela não está sozinha, que existe uma rede de apoio e que ela vai ser direcionada para um profissional, vamos dizer assim, logo de frente, que é o mastologista, porque o câncer de mama, pessoal, é uma doença de tratamento cirúrgico. Todo nódulo neoplásico, né, maligno de mama, ele tem que ser operado. Então, a gente só não opera aquelas pacientes que precisam fazer uma quimioterapia antes. É muito comum hoje em dia a gente começar pela quimioterapia. Essas drogas são muito potentes, vão controlar a doença na mama e no sistema todo e todo o organismo. E essa quimioterapia vai nos mostrar se é uma doença sensível, quais são as características de agressividade desse tumor, e logo em seguida a paciente segue para o tratamento. O ideal, inclusive, é que com a resposta à quimioterapia, ela vá para uma cirurgia conservadora. Todo tratamento hoje, atual, do câncer de mama, visa a preservação da mama, visa a redução da quantidade e da
da intensidade da quimioterapia. Visa diminuir as áreas, a extensão das áreas de radioterapia. Então, eu diria que o tratamento está sobre um tripé: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Isso pode variar de acordo com o grupo de risco da paciente, mas é muito importante uma abordagem multidisciplinar, é muito importante fazer um vínculo muito forte com a equipe médica. Essa equipe, ela tem que ter um olhar multidisciplinar, sistêmico para essa paciente. A paciente não é uma doença que chegou para a gente, a paciente é uma pessoa completa, que traz a sua bagagem, os seus medos, as suas inseguranças. No caso do diagnóstico de câncer de mama, ela traz muitas vezes o desespero pelo medo de morrer da doença, pela doença. Tem todo um aspecto familiar envolvido. Normalmente, assim, a maioria das vezes a gente observa que as mulheres são esteios de suas famílias. Então, essa doença acomete mulheres no auge da sua maturidade. Então, existe uma desordem familiar muito importante junto com o câncer de mama. Então, é importante procurar um profissional de confiança que tenha um treinamento muito específico na área. Não é aconselhável ir atrás do Google da vida, porque o Google acaba trazendo uma carga emocional para as pacientes que muitas vezes atrapalha o andamento do tratamento como um todo. Então, eu diria que o tratamento é multidisciplinar. Hoje em dia a medicina avançou muito, nós conseguimos 90 a 95% de chances de cura, e daí a importância do diagnóstico precoce. Doutora, e é um tratamento que é todo bancado pelo sistema público, né? Quem não tem a opção de fazer um tratamento particular. Muito O bem sistema lembrado, único de Michelle, saúde, né? Ele oferece todo o tratamento, né? muito bem lembrado, né? Aqui no nosso serviço, na Santa Casa de Montes Claros, na Clínica Radialis, nós temos uma demanda elevadíssima da rede pública. Nós somos uma referência, né, no acolhimento desses pacientes da rede pública, e o tratamento é completamente coberto pelo SUS, com exceção de algumas drogas novas que estão saindo de pesquisas recentes, que ainda a gente não consegue aplicar no SUS, como, por exemplo, a imunoterapia, alguns tipos de drogas que ainda estão em fase de aprovação. Mas nós temos toda a parte de diagnóstico, inclusive há uma lei no Brasil, né, a paciente diagnosticada ela tem que ser operada, salvo engano, em 30 dias. Então, a paciente recebe um acolhimento emocional, inclusive, e todo o seu tratamento é feito. Aqui em Montes Claros, nós não deixamos a desejar, vamos dizer assim, nós não passamos vergonha para nenhum serviço de oncologia do mundo, né, todos os profissionais estão qualificados para atender casos extremamente complexos. A equipe trabalha em sistema de multidisciplinaridade, não é? Nós tomamos todas as decisões em grupo, principalmente os casos mais complexos. Do ponto de vista da radioterapia, nós temos um serviço de referência de altíssima tecnologia. Então, nós não precisamos deslocar essas mulheres para fora em busca de tratamentos alternativos. Isso, inclusive, é perigoso, porque a paciente diagnosticada, tudo que ela precisa é do apoio da família. E, às vezes, deslocar para outros centros, ela pode perder tempo, ela pode perder o convívio familiar. Então, é muito reconfortante saber que a gente pode contar com um tratamento completo na rede pública do seu município. Doutora, eu queria abordar uma outra questão que eu tenho visto em reportagens recentes falando que a pandemia ela distanciou um pouco mais as mulheres dos exames de prevenção. A senhora aí na Santa Casa de Montes Claros, a senhora percebeu isso aí também, que durante a pandemia as mulheres deixaram de fazer o exame de mama, os próprios exames ginecológicos? Vocês perceberam isso nesse período? Olha, Michele, agora você falou num problema gravíssimo de saúde pública que nós estamos enfrentando, não só com relação ao câncer de mama, mas também com relação ao câncer de colo uterino. Nós tivemos ontem um evento aqui na clínica para tratar desses assuntos polêmicos relacionados à epidemiologia do câncer, e foi bastante comentado entre nós aqui sobre esse aspecto perigoso do paciente que se afastou do rastreamento, das recomendações de rastreamento do câncer durante a pandemia.
nós estamos, infelizmente, recebendo uma enxurrada. Nós estamos recebendo como se a barragem tivesse rompido. E nós estamos pegando aquele volume imenso de pacientes, como nunca visto antes, de câncer de mama e também de câncer de colo uterino. Então, são duas doenças neoplásicas, né, dois tipos de câncer que são previsíveis no rastreamento, que são contemplados no rastreamento. E essas pessoas, infelizmente, não tiveram acesso, por medo da doença, por medo de morrer de Covid, né? Nós também tivemos esse medo, viemos trabalhar todos os dias, mas com medo. Mas as pessoas estavam apavoradas, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, e muitas vezes não se sabia nem o que era melhor fazer. Se recomendava ir para o posto de saúde fazer mamografia, se não recomendava, se faz biópsia ou se espera 6 meses. Houve uma confusão, é fato isso. Então, agora, minha gente, é importante nós hidratarmos novamente esse grupo de pessoas, né? Que é como se eu tivesse havido falta de algum elemento e agora nós precisamos devolver esse elemento para essas pessoas e de forma muito assertiva. Muitas mulheres não fizeram seus exames durante a pandemia. Algumas de vocês que estão me ouvindo aí, provavelmente vão concordar comigo. Vamos agir, vamos levantar dessa inércia e vamos voltar à normalidade, porque nós estamos falando de vidas. Doutora, eu queria que a senhora explicasse para a gente sobre essa campanha do Outubro Rosa, da importância dela para que essas informações cheguem a milhares de mulheres que estão nos assistindo. A campanha, Michele, ela começou nos Estados Unidos no início da década de 90, justamente porque lá nos Estados Unidos também a incidência é muito alta, né? Como eu disse no início, câncer de mama mata mulheres no mundo todo. É a principal causa de morte por câncer no mundo. E ela vem trazendo a informação de que é possível salvar essas mulheres, mas nós precisamos do diagnóstico. E nós precisamos de um diagnóstico na fase inicial da doença. Se eu pegar uma mulher com metástases à distância do câncer de mama, eu não consigo oferecer tratamento curativo muitas vezes. Então, além disso, o que eu vou ter que fazer para contornar a situação da doença, muitas vezes é danoso, é pesado, é tão pesado quanto às vezes a própria doença. Então, o Outubro Rosa ele veio trazer luz, veio trazer esclarecimento, e essa é uma missão de todos nós, não é minha que sou médica, de você que é jornalista, nós todos temos a obrigação de valorizar a vida dessas mulheres. Muitas vezes o impacto familiar, social dessa doença desestrutura toda uma sociedade. Então, é importante levar essa informação para sua tia, para sua avó, para sua vizinha, para sua mãe, e você mesma se conhecer, você saber como é que é sua mama, se tem alguma coisa diferente nela, não só na mama, conhecer sua genitália, fazer exames de ultrassom, eventualmente, no seu corpo, procurar a sua ginecologista anualmente, isso é mandatório para a saúde da mulher, e são medidas muito simples de controle do estresse, de procurar a alimentação mais saudável possível, mais natural possível, praticar exercício, nosso corpo não foi feito para ficar parado. Quando nós estamos parados, nós estamos adoecendo. E é isso, assim, é uma mensagem que todos nós precisamos levar para as pessoas que nós amamos. É uma maneira de servir ao outro, é uma maneira de amar o próximo. Doutora Luciane, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Conexão Mais Lives. A senhora trouxe informações valiosíssimas para a gente. Nosso muito obrigada. Michele, sou eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a importância do Outubro Rosa. São informações realmente valiosas que podem salvar vidas. E é muito importante lembrar que essa não é uma missão minha, que sou médica, ou sua, que é jornalista. É uma missão de todos nós. Nós podemos levar esse conhecimento às mulheres que estão à nossa volta, à sua tia, à sua avó, à sua mãe, e lembrar-se a si mesma de olhar para você, conhecer o seu corpo, conhecer a sua mama, frequentar o ginecologista anualmente e lembrar que a informação é muito valiosa quando a gente fala de detecção precoce. Então,
Sou eu que agradeço por essa grande oportunidade. É uma honra poder falar com vocês. E o Conexão Mais Lives desta semana fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e um ótimo fim de semana. Tchau!